Boa noite. Boa noite, meninas. Boa noite. Como estão? Oi, Jana, bem-vinda. Boa noite, Pan. Boa noite. Oi, Laura. Boa noite. Como estão? Hoje eu tenho uma palavra que... Vamos começar. Hoje eu não posso negar que eu tô com muito temor de trazer essa palavra e por pura obediência, porque eu sinto que a cada live, cada sexta-feira que eu tô aqui, o Senhor tem me deixado mais dependente da graça dele. Eu sinto que o Senhor tem me deixado cada vez mais sem as minhas próprias armas, para depender totalmente das armas de Deus. E glória a Deus por isso. É um prazer ter vocês aqui, é um prazer para mim poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. É uma alegria e uma grande responsabilidade, né? Então eu quero agradecer vocês, agradecer porque eu sei que tem gente que prepara cada sexta-feira, prepara o ambiente, né, para estar aqui me ouvindo, mas a minha oração é para que não seja a minha voz, para que não sejam as minhas palavras, mas que realmente seja a voz do Senhor, que vocês ouçam a instrução do Senhor no coração de vocês, que a palavra de hoje possa entrar no coração e possa realmente trazer as verdades de Deus sobre a sua vida, que a minha oração é para que a palavra de hoje possa realmente penetrar no mais profundo dos nossos corações e trazer transformação, libertação, cura e um novo caminho. Eu vou então orar para a gente começar e eu peço que quem puder, quem estiver em casa, quem estiver com o ambiente preparado, se puder também fechar os olhos e interceder e orar por mim e pedir para que o Espírito Santo realmente flua nesse lugar, nessa noite, que o Espírito Santo possa mudar a rota, possa tocar os corações de vocês e possa falar com a gente, possa ter liberdade nesse lugar. Então eu peço que vocês orem também por mim, para que eu tenha a sabedoria, a capacidade, o discernimento de espírito para conseguir trazer para vocês de forma clara tudo aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração sobre essa palavra, amém? Senhor Deus Pai, eu te louvo e te agradeço por essa noite, por mais uma sexta-feira que o Senhor escolheu e planejou para que a gente ouvisse a Tua palavra, Pai. Eu te agradeço porque o Senhor deixou o Teu manual da vida nas nossas mãos e nós temos liberdade de ler, compreender e pôr em prática tudo aquilo que o Senhor nos ensina. Eu quero te louvar, engrandecer o Teu nome e dizer que só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, Pai. Então eu oro para que nesse momento o Senhor me diminua e que só o Senhor reine nesse lugar. Eu oro, Senhor, para que eu desapareça e para que Tu cresças em mim nessa noite, Pai. A minha oração é para que o Teu Espírito Santo venha tomar o Seu lugar nessa live. Venha falar, Senhor, aos nossos corações, Pai, de uma maneira nunca falada antes. Eu oro em nome de Jesus, para que o Teu Espírito Santo possa invadir, Senhor,
a casa de cada pessoa que tem escutado essa oração, que entrou nessa live. Eu oro em nome de Jesus para que o Teu Espírito Santo comece a tocar corações a partir desse momento, Pai. Que o Senhor comece a trazer o mover do Teu Espírito, Pai. E que cada pessoa que esteja aqui possa sentir de maneira sobrenatural a Tua presença, seja na casa delas, no trabalho, na rua, no carro, seja lá onde elas estiverem, Pai. Que a Tua voz possa chegar aos 4 cantos dessa terra, Pai. Que a Tua palavra possa ir longe, Pai, porque eu creio que o Senhor não nos colocou aqui à toa, que o Senhor não abriu, Senhor, o meu Instagram à toa, e que o Senhor não tem me usado, Senhor, na internet à toa. Então eu oro em nome de Jesus para que essa palavra alcance os corações que precisam desse direcionamento. Eu oro em nome de Jesus para que todas as escamas dos nossos olhos caiam nessa noite, para que o nosso orgulho seja transformado em humildade nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, transforma os nossos corações. Eu oro para que à medida que a palavra for sendo pregada, Pai, à medida que a palavra for sendo lançada, que o Senhor possa realmente mover os corações, Pai, que o Senhor possa ir curando, que o Senhor possa transformar corações de pedra em corações de carne, em nome de Jesus, que a Tua palavra, ela possa curar dores, doenças, possa curar, Senhor, joelhos que estão machucados, corações que estão com veias entupidas, em nome de Jesus, Senhor, toca no cérebro de cada pessoa, toca, Senhor, nas dores físicas e emocionais, Pai. Eu creio que não somos nós quem curamos, mas sim o poder da Tua palavra. Então, no nome de Jesus, eu declaro cura sobre dores de cabeça, eu declaro curas sobre dores no estômago, Pai, em nome de Jesus. No Teu nome nós oramos, nós profetizamos e no Teu nome nós cremos que o Senhor é o mesmo que operava os milagres da Bíblia e que opera os milagres hoje. E eu creio, Senhor, que o Senhor está nesse lugar, que o Senhor é onipresente, que o Senhor é onipotente, que o Senhor é onisciente, Pai. E o mesmo Espírito que está aqui, nesse lugar, na minha casa, que está aqui me cercando nesse momento, esse mesmo Espírito está na casa e no coração e nos lugares de cada pessoa que tem escutado minha oração nesse momento. Flui nesse lugar, Senhor, tenha liberdade. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade para reinar aqui, para falar aos nossos corações, para mudar a rota, para trazer as verdades, Senhor, para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre... Eu não tenho, na verdade, um nome e um tema. Por isso a minha oração foi para que Deus conduza. Mas uma palavra que Deus tem colocado no meu coração nesses últimos dias é sobre o perigo da desobediência. O que a desobediência nos causa? Do que o pecado nos afasta? E eu quero falar com vocês sobre um rei que tinha tudo para dar certo. E todo mundo conhece, né? Quem conhece um pouco mais da Bíblia sabe quem é esse rei, que ele tinha tudo para dar certo, mas por causa de desobediência e de um espírito orgulhoso, ele acabou dando errado. Eu quero falar com vocês um pouco sobre o rei Saul. Então a gente vai ler 1 Samuel, capítulo 13, a partir do versículo 5. Os filisteus se reuniram para lutar contra os israelitas. Eles tinham 30.000 carros de guerra, 6.000 cavaleiros e tantos soldados quanto os grãos de areia da praia do mar. Foram até Miquimás, a leste da cidade de Bet-Avém, e acamparam ali. Os israelitas perceberam que estavam sem saída e numa situação muito difícil. Alguns se esconderam em cavernas e em buracos, e outros entre rochas e covas e em poços. Outros ainda atravessaram o rio Jordão e foram para as terras de Gade e de Gileade.
Saul havia ficado em Gilgal e o povo dali estava apavorado. Seguindo as instruções de Samuel, Samuel esperou 7 dias, mas Samuel não foi até lá. E o povo começou a abandonar Saul e sair dali. Então Saul lhes disse: tragam os animais para o sacrifício, que é completamente queimado, e para as ofertas de paz. Ele ofereceu o sacrifício. E quando estava terminando, Samuel chegou. Saul foi ao encontro dele para o cumprimentar. Mas Samuel disse: o que foi que você fez? Saul respondeu: eu percebi que o povo estava me abandonando e indo embora. Você também não veio como havia prometido, e os filisteus já estavam reunidos em Maquimás. E aí eu pensei: os filisteus vão descer a Gilgal para me atacar, e eu ainda não tentei conseguir a ajuda de Deus, o Senhor. Então eu achei que tinha de oferecer sacrifícios. O que você fez foi uma loucura, respondeu Samuel. Você não obedeceu à ordem do Senhor, nosso Deus. Se tivesse obedecido, ele teria deixado que você e os seus descendentes governassem o povo de Israel para sempre. O contexto dessa história do rei Saul é assim: Saul, ele estava... Jonatas, o filho de Saul, tinha matado o comandante dos filisteus. E então os hebreus, eles estavam todos apavorados, porque eles estavam temendo uma guerra ainda maior. E aí Saul, ele anuncia, manda reunir todos, esperando que haveria uma guerra maior. E então o povo todo está apavorado, porque a palavra diz que os filisteus se reuniram para lutar contra os israelitas, porque os israelitas tinham matado o comandante geral deles, então eles se reuniram e eles tinham muitas coisas. Os filisteus, eles tinham 30 mil carros de guerra, os filisteus tinham 6 mil cavaleiros e tantos soldados quanto os grãos de areia do mar. E isso apavorou os israelitas, e inclusive o rei. 1 Samuel, capítulo 13. Do 5 ao 14. Primeiro Samuel 13, do 5 ao 14. Então, ao olhar para os filisteus e ver quantos instrumentos de guerra, instrumentos para batalha, carros de guerra, homens, cavaleiros, isso apavorou os homens de Deus. Esses mesmos homens que eram descendentes daqueles que viveram no Egito e que viam, ouviram e que sabiam tudo que Deus tinha feito aos seus antepassados. Aquele mesmo povo que sabia que Deus tinha aberto o Mar Vermelho, derramado praga sobre o Egito, derramado maná sobre o povo no deserto. Esse mesmo povo, esses israelitas, hoje estavam com medo dos filisteus por causa de grande número de coisas que eles trariam para a guerra. Então, Saul, ele estava em Gilgal porque Samuel tinha mandado ele ficar lá. No capítulo 10, quando a gente volta um pouquinho, vai dizer que Samuel, ele envia Saul e ele fala para Saul: então o Espírito do Senhor dominará você e você vai agir como um profeta, junto com eles, com os outros que Samuel estava mandando Saul encontrar. No capítulo 10, essa passagem. Quando isso acontecer, faça tudo o que tiver de fazer, pois Deus estará com você. E aí Samuel fala para Saul assim: vá na minha frente para Gilgal, eu me encontrarei com você lá, e eu oferecerei sacrifícios que serão completamente queimados e ofertas de paz. Mas Samuel vai dizer para Saul: você vai para Gilgal, me espera lá. Mas
espere lá 7 dias até que eu chegue e diga o que você tem que fazer. Saul estava lá em Gilgal com essa palavra do profeta Samuel. O profeta Samuel tinha mandado ele ir na frente dele para Gilgal, para esperar por ele lá 7 dias e esperar que ele iria lá fazer as ofertas de paz, esperar que Samuel iria lá fazer o holocausto e que ele falaria o que Saul precisaria fazer. Então esse é o contexto da história. Quando Samuel chega até Saul, que Saul ofereceu o sacrifício, Samuel fala: o que você fez? O que você fez oferecendo sacrifício? E por isso Saul explica para Samuel: eu pensei, os filisteus vão descer a Gilgal para me atacar e eu ainda não tentei conseguir a ajuda de Deus. Então achei que tinha que oferecer sacrifício. Eu percebi que todo mundo estava me abandonando, ele fala para Samuel, todo mundo estava me abandonando, estava todo mundo indo embora, eu ia ficar sozinha, eu ia sofrer, os caras iam me atacar, eu ia morrer. Eu estava ficando sozinho e também você não veio, você falou que vinha, mas demorou muito. Em outras palavras, Saul estava dizendo para Samuel, você prometeu que vinha e você não veio. Você prometeu que vinha, mas você não veio no tempo que eu precisava. Você prometeu que vinha, mas quando eu senti medo, você deixou de vir. E aí eu me apressei. E aí eu resolvi fazer as coisas com minhas próprias mãos. E aí eu fiquei com medo. E aí então eu achei que eu precisaria fazer. Já que você não veio. Já que eu tive medo que as pessoas me abandonassem, tive medo que o Senhor não cuidasse de mim, eu tive medo que o Senhor talvez não tivesse força o suficiente para me proteger dos inimigos. Então eu resolvi fazer com as minhas próprias mãos. É praticamente isso que Saul tá falando para Samuel. Eu tô ficando agoniada com isso aqui, ó. Que o teto tá sujo, porque um dia vazou água e sujou o teto. Eu queria arrumar a câmera, mas amém, vocês vão ver o teto sujo. Amém? Vamos continuar. Então, no versículo 8 do capítulo 13 diz que ele ficou com medo porque o povo começou a abandonar. E aqui que eu queria trazer o primeiro ponto. O primeiro pecado que nos faz desobedecer ao Senhor é se preocupar com a quantidade do que com a ordem de Deus. O primeiro pecado que a gente comete, mesmo sem intenção, é a gente se preocupar com as pessoas que Deus está querendo tirar da nossa vida, para Ele manifestar a glória dEle, para Ele manifestar o milagre dEle, para Ele manifestar o poder dEle. E a gente começa a se preocupar, e a gente começa a ter medo, e aí a gente desobedece a palavra do Senhor. E aí a gente começa a querer fazer coisas com as nossas próprias mãos para não perder pessoas, porque a gente tem medo. Se eu perder essa pessoa, não vai dar certo. Se eu perder esse amigo, não vai dar certo. Se eu perder esse menino, essa mulher, se eu perder meu namorado, aí eu não vou conseguir. O nosso primeiro pecado é a gente colocar a nossa confiança em homens do que colocar nossa confiança no Senhor. O primeiro sutil pecado de Saul foi ter medo de perder pessoas, mas não ter medo de perder a unção de Deus. E muitas vezes a gente passa por isso, muitas vezes a gente passa por esse pequeno pecado que a gente não percebe, onde a gente está idolatrando pessoas e a gente está colocando pessoas no reino, no trono da nossa vida, e tá deixando de obedecer o que Deus mandou. Seja um namoro, seja um amigo, seja um filho, seja quem for. Quem são as pessoas que a gente tem colocado no trono da nossa vida?
e a gente tem desobedecido ordens do Senhor? Quem são as pessoas que a gente tem medo e que a gente tem feito assim? Não, Deus pode esperar, porque Deus sabe que eu não quero perder essas pessoas. Muito cuidado em se preocupar tanto com as pessoas que Deus está querendo tirar da sua vida. Pessoas que talvez não fazem mais sentido para o seu meio, não fazem mais sentido para aquilo que o Senhor quer fazer. Saul estava preocupado porque o povo estava abandonando ele. O mesmo povo que tinha clamado por um rei, hoje já estava se dissipando e falando: não, talvez ele não é tudo isso. Vamos sair de perto dele. E Saul estava preocupado em agradar os homens. Muito cuidado quando você estiver fazendo força para agradar os homens. E essa força tem feito você desobedecer a palavra de Deus. Talvez o Senhor dê uma palavra para o seu ministério, talvez o Senhor dê uma palavra para a sua vida, talvez o Senhor dê uma palavra para o seu casamento, talvez o Senhor dê uma palavra para o seu trabalho. E aí você tem desobedecido a palavra do Senhor para agradar pessoas, com medo de perder pessoas, com medo de perder um cargo, com medo de perder um trabalho, com medo de perder um namorado, com medo de perder. Enquanto você está desobedecendo a palavra do Senhor. Você só está no lugar que você está porque Deus colocou você aí. Você só tem o emprego que você tem porque Deus deu a você esse emprego. Não tenha medo. Não caia em suborno de pessoas. Se isso tem ferido os princípios de Deus. Mais pra frente, vai dizer então que Saul, ele entendeu que ele precisava oferecer sacrifícios porque ele não tinha conseguido a ajuda de Deus. Ele não tinha buscado a ajuda de Deus e então ele entendeu que tinha que oferecer sacrifícios. A maior mentira do diabo é ele te convencer que você não precisa mais se submeter a ninguém. A maior mentira que o diabo contou é que você não precisa mais de igreja, é que você não precisa mais de pastores, é que você não precisa mais de líderes, é que você não precisa mais de ninguém, que agora você pode caminhar sozinho. É tudo mentira. Agora você pode fazer tudo porque agora você se batizou, agora você pode fazer tudo porque agora você se converteu e agora você leu um livro da Bíblia, então agora você pode tudo. Você não precisa mais ir na igreja, você não precisa mais de pastores. É tudo mentira. Você vai continuar sendo submisso. Você vai continuar precisando ser submisso às autoridades. Você vai continuar precisando ser submisso àqueles que têm uma caminhada mais longa do que você. Você sempre vai continuar precisar ser submisso. Você nunca vai estar num nível tão alto em Deus que você não precisa ser submisso a alguém. Você pode ser quem você é. Você pode ser o mais alto da empresa, mas você vai continuar precisando ser submisso a alguém. Você vai precisar continuar a ser submisso ao poder de Deus sobre a sua vida e à palavra de Deus. O erro de Saul é ele acreditar que porque ele era rei, ele não precisava mais se submeter a ninguém. E talvez você tenha achado que você já cresceu muito, que você já fez muita coisa, que você já sabe muito, que você estudou muito, que você sabe muito e que daí você não precisa mais obedecer ninguém, nem as ordens de Deus. Porque daí muitas vezes o diabo também nos ocupa de coisas. E esse é um outro perigo. Quando a gente começa a fazer muitas coisas para Deus e aí você acredita que você está fazendo as coisas para Deus e você está fazendo as coisas para Deus e isso é para Deus, isso é para Deus, isso é para Deus, mas o seu coração não está ali.
Você está fazendo as coisas para Deus, mas você não está fazendo as coisas com Deus. E fazer as coisas para Deus e fazer as coisas com Deus é muito diferente. É possível que você faça coisas para Deus e que você não tenha Deus. Assim como o rei Saul ofereceu os sacrifícios para Deus, mas ele não tinha o favor de Deus naquilo. Fazer as coisas para Deus com a intenção errada só vai levar você ao fracasso de uma desobediência. O favor de Deus sobre as nossas vidas não vem através de sacrifício. O que Deus espera de nós é um coração humilde, um coração contrito, um coração quebrantado. O favor de Deus, ele vem através da nossa obediência. Só que não é possível você obedecer uma palavra de quem você não tem relacionamento. Você não reconhece a voz de uma pessoa que você não se relaciona. É impossível você conhecer a voz de Deus, conhecer a direção de Deus e entender a palavra de Deus sobre a sua vida se você não tiver um relacionamento com Ele. Aí tem gente que vai dizer, mas eu não tenho uma palavra de Deus para minha vida. Mas eu não sei o que o Senhor quer para minha vida. Não, mas o Senhor nunca me mandou nada. Será que você buscou ouvir? Você buscou verdadeiramente com a intenção certa entender o que Deus tinha para sua vida? Ou será que todas as vezes que você buscou a palavra do Senhor, buscou entender o que fazer, era para você se aparecer para os outros? Será que às vezes que você orava a Deus e pedia para o Senhor te dar uma direção, será que você pedia com um coração humilde ou você pedia com um coração orgulhoso? Será que as nossas orações estão chegando até Deus com um perfume suave? Ou as nossas orações estão chegando até o Senhor como uma obrigação do que o Senhor tem que fazer para a nossa vida? Senhor, eu quero que o Senhor faça isso, porque eu quero ser maior que o meu irmão, porque eu quero que o meu vizinho veja que eu posso. Senhor, abençoa a minha vida, porque aquele irmão precisa ver como eu venci na vida. Qual é a intenção do nosso coração quando a gente busca o Senhor? Não é possível que a gente plante algo e que a gente não colha o que a gente plantou. Tudo que plantares, certamente você colherá. Deus, Ele é um Pai amoroso. Ele é um Pai generoso. Só que Deus é um Pai justo. E a palavra vai dizer que Deus disciplina aqueles que Ele ama. Quando Deus nos disciplina, é um sinal de que o Senhor está olhando por nós e que o Senhor está dizendo, ei, é porque eu te amo. É porque eu amo você que eu quero que você endireite os seus caminhos. É porque eu amo você que eu quero que você se arrependa das suas escolhas erradas. Se o Senhor não nos amasse, se o Senhor não tivesse um amor verdadeiro e incondicional por nós, não haveria disciplina. Nós que somos pais, que somos mães, nós sabemos que não é agradável a todo momento disciplinar os nossos filhos. Não é agradável a todo momento chamar a atenção e dizer, ei, você está errado. Ei, não é por esse caminho. Ei, não faz isso. Não é agradável, mas é necessário para que os nossos filhos sejam homens íntegros, tenham valores, tenham princípios. É necessária a disciplina. Porque se a gente não disciplinar os nossos filhos, quem eles serão na rua, quem eles serão no futuro? E é por isso que Deus nos disciplina. Porque Ele espera
que a gente se pareça com Ele. O Senhor espera que a gente resplandeça a luz de Jesus e que a gente seja parecido com Ele. Todas as vezes que o Senhor nos disciplina, Ele nos leva para um lugar mais parecido com Jesus. Só que só a disciplina de Deus, sem um arrependimento verdadeiro do nosso coração, do que importa? O Senhor vai nos disciplinar. O Senhor vai nos disciplinar. Só que Ele espera que a gente compreenda, que a gente entenda, que a gente se arrependa, que a gente se transforme. Todos os dias Ele nos dá a oportunidade de sermos melhores. Todos os dias Ele nos dá a oportunidade de nos arrependermos verdadeiramente e buscar endireitar os nossos caminhos. A gente lê e a gente escuta e a gente recebe muitas vezes a palavra dizendo: ei, seja forte e corajoso, não temas, o Senhor é contigo. Ei, o Senhor manda te dizer: seja forte, seja corajoso. O que a gente mais vê é Josué 1:9, seja forte e corajoso. Mas muitas vezes as pessoas não querem ler o contexto. E o que diz em Josué 1:7 é: somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Versículo 8. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. E só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. E aí entra Josué 1:9, onde todo mundo quer receber e todo mundo sabe e todo mundo se alegra a ouvir. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Então a minha oração é para que nós não sejamos as pessoas da fila do Josué 1:9. As pessoas da fila que estão lá: ei, não fui eu que ordenei, não, eu vou ser forte, eu vou ser corajoso. Todo mundo quer a bênção. Todo mundo quer receber as bênçãos de Deus. Todo mundo quer que o Senhor esteja com a gente, que o Senhor esteja por onde andar, que o Senhor faça e que o Senhor seja na nossa vida. Mas será que nós ousamos entrar na fila do Josué 1:7? Será que nós ousamos entrar na fila do Josué 1:8, quando ele diz: medite no livro dia e noite, para que você cumpra fielmente. Leia a palavra, busque ao Senhor, e só então os seus caminhos prosperarão. A gente está numa era onde a gente quer ouvir a palavra de Deus e só quer ouvir que diga: não, o Senhor vai prosperar o seu caminho, não, o Senhor vai abençoar, você vai romper, você vai ganhar, você vai conquistar, você vai ter, porque o Senhor é bom, porque Jesus morreu na cruz para você conseguir, para você almejar, para você chegar. E a obediência? E o meditar na palavra? E o obedecer todos os caminhos? E o obedecer a palavra? E o ser fiel àquilo que Jesus colocou no seu coração? E ser fiel à palavra do Senhor? E ser fiel aos mandamentos do Senhor? Isso está sendo excluído. Deus é um Deus de justiça. O mesmo Deus de justiça do Antigo Testamento é o mesmo Deus de justiça do Novo Testamento. É preciso obedecer. Não tem outro caminho de você ser ungido, não tem outro caminho para você ser abençoado e para que os seus planos prosperem, para que o seu reinado prospere, se não for obedecer. E eu não digo obedecer ao que uma igreja diz para você, ao que uma placa diz para você, ao que o pastor diz para você. Não é obedecer o que pessoas dizem. É obedecer ao que o Espírito Santo diz. Ah, mas eu não sei o que o Espírito Santo diz. É só quando você lê.
É só quando você der a oportunidade de ouvir a voz do Senhor e falar no seu coração. Porque não adianta nada você ir numa igreja e o pastor falar para você que você não pode fazer tal coisa se você não tiver o discernimento, se você não tiver a revelação da palavra de Deus no seu coração. Tudo vai entrar por um ouvido e vai sair por outro. Enquanto você não tiver a revelação da palavra de Deus, todas as vezes que o Senhor quiser disciplinar o seu coração, você vai se ferir com pessoas. Todas as vezes que o Senhor quiser disciplinar o seu caráter, disciplinar o seu modo de andar, disciplinar o seu modo de vestir, disciplinar o seu modo de falar, você vai se ferir com pessoas. Enquanto você não tiver um relacionamento, enquanto você não tiver o coração humilde e quebrantado, você vai buscar oferecer sacrifícios e não ter um relacionamento com Deus. O que Saul falou para Samuel foi: os filisteus vão descer a Gilgal para me atacar. Saul pensou: os filisteus vão descer a Gilgal para me atacar, e eu ainda não tentei conseguir a ajuda de Deus. Quantas vezes você não tenta conseguir a ajuda de Deus? Quantas vezes você não vai para o seu quarto e ora e quebranta o seu coração e entrega para o Senhor, mas aí você pensa: eu não consegui, eu não busquei a ajuda de Deus, então eu vou oferecer um sacrifício. Olha, eu pensei, eu ainda não consegui orar, eu não consegui ir na igreja, mas então eu vou oferecer um sacrifício aqui. Tudo isso é válido. Talvez você não tenha tempo de oração, você não tem tempo com o Senhor, você não busca o Senhor, você não tem paciência para esperar o Senhor. E aí você quer fazer uma oferta generosa. Não, porque então o Senhor vai me abençoar. De nada vale a sua oferta se a sua intenção for errada. O Senhor não precisa do seu dinheiro. Deus não precisa dos seus bens. Deus é o dono da prata. Deus é o dono do ouro. Tudo que você tem foi o Senhor que te deu. Antes de ser seu, era do Senhor. Ele não precisa. A igreja não vai fechar se você não ofertar. O Senhor irá prover outro coração segundo o dele. Aí você quer: então eu vou jejuar. Mas aí você não tem tempo de oração. Não, mas eu estou no meu jejum de doce. E aí você não ora, você não busca. E aí você fala: não, é que o Senhor não me respondeu. Não, então eu vou sacrificar mais. Então, além de tirar o doce, eu também vou tirar o pão. Só que daí você não busca o Senhor. Do que vale o seu jejum? É só uma dieta. É só um sacrifício vão. Mas aí você não jejua. Mas aí então você vai... Não, sabe o que eu vou fazer? Eu vou me ajoelhar e eu vou me machucar. E eu vou andar de joelhos até não sei onde. O Senhor não precisa do seu sacrifício. Tudo isso é válido. Quando a intenção está certa, é válido. O jejum é uma prática do cristão. É válido. É impossível você ser cristão e você não jejuar, você não ler a Bíblia e você não orar. Se você só lê a Bíblia e ora, você não é cristão. Se você só jejua e lê a Bíblia, mas não ora, você não é cristão. Se você só ora e lê a Bíblia, mas não jejua, você não é cristão. O cristão verdadeiro tem esses 3 compromissos com o Senhor. Mas o compromisso com Deus não é um sacrifício
onde o Senhor não está incluído. O Senhor precisa estar junto de você e a intenção do coração precisa ser a intenção certa. O Senhor não rejeita um coração quebrantado e contrito. Saul se apressou, ofereceu sacrifícios no que não era. Não era ele que oferecia sacrifícios. Ele era rei, ele podia muitas coisas. Mas a oferta de sacrifícios, quem fazia era o sacerdote. Quem deveria fazer a oferta era Samuel. E Samuel tinha dado uma palavra de que voltaria. Samuel tinha dado uma palavra de que estaria ali em 7 dias. Só que ele se apressou. Samuel não chegou na hora dele. E muitas vezes o medo cega você de esperar o favor de Deus. Muitas vezes o medo, o desespero de inimigos, o desespero por não dar certo, cega você de esperar o favor de Deus, de esperar o direcionamento de Deus, de esperar a palavra de Deus. E aí você começa a querer ajudar o Senhor. E é aí onde falhamos. Quando a gente acha que Deus demorou muito. Talvez Deus dê uma palavra para o seu casamento e aí você tá orando e não vê resposta. Você já esperou e aí você diz, o Senhor esperou muito. Deixa que eu vou fazer com as minhas mãos. Deixa que eu vou fazer com a minha força. O Senhor não precisa da sua ajuda para dar um jeitinho em nada. O Senhor não precisa da sua ajudinha. O Senhor não precisa que você suborne ninguém. O Senhor não precisa que você se venda para ninguém. Quando Deus quer fazer, quando o Senhor é com você, não tem inimigo que se levanta, que vai vencer ao que a palavra de Deus falou sobre a sua vida. Se Deus levantou você como rei, se Deus levantou você como uma mulher influente, se Deus levantou você na geografia onde você está, não tem inimigos que vão vencer o que a palavra do Senhor diz. Não tenha medo. Não se apresse. Não se apresse naquilo que o Senhor declarou sobre a sua vida. Se o Senhor falou que vai voltar, se o Senhor falou que vai dar um caminho, se o Senhor falou que tem uma palavra para a sua vida, espere até que Ele direcione o próximo passo. Não tenha pressa. Não adianta ofertas de sacrifício quando o seu coração está longe do Senhor. Não adianta você querer encher a sua casa de sacrifícios e de ídolos e de imagem, e agora eu tenho que fazer isso, e agora eu tenho que fazer aquilo, e agora eu tenho que acender tal coisa, e agora eu tenho que fazer tal coisa. Se o seu coração está longe de Deus, nada disso importa. Mas a hora que você caminhar com o Senhor e que você ouvir a instrução do Senhor, o Senhor vai direcionar você e vai dizer, agora é a hora de oferecer o melhor que você tem. Agora é a hora. Enquanto o Senhor não mandar você fazer, não faça. Enquanto o Senhor não mandar você sair, não saia. Enquanto o Senhor não mandar você avançar, não avance. Enquanto o Senhor não mandar você mudar, não mude. O Senhor vai falar qual é o próximo caminho. Não tenha pressa. Talvez está a um passo de distância, talvez está no próximo culto, talvez está na próxima ministração, talvez está na próxima página da Bíblia que você vai ler. Não tenha pressa em colocar os pés pelas mãos, em fazer as coisas com a força do seu braço, porque todas as vezes que você quiser fazer as coisas com a força do seu braço, você vai falhar. E você falhando, você está desobedecendo. Porque todas as vezes que a gente desobedece à voz do Senhor, é fato que existirá uma consequência. Eu tinha escrito, a desobediência, toda desobediência tem uma consequência, mas toda obediência tem uma recompensa. Para todo Saul que rejeita a instrução de Deus, para todo Saul que não se humilha na presença de Deus, para todo Saul
que não entende o lugar de honra que Deus colocou. Deus levanta um Davi, que tem um coração humilde, que tem um coração arrependido, que errou e que falhou e que pecou muito mais do que Saul. Davi pecou muito mais. Qual a diferença de um para o outro? Por que que Deus levantou Davi? Por que que Jesus é chamado filho de Davi? Por que que Davi recebe tanta reverência? Porque todas as vezes que Davi pecou, ele se arrependeu verdadeiramente. Até que Davi escreve um salmo, que é o Salmo 51. E ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Todas as vezes que o Senhor quiser ensinar a sabedoria para nós, será no nosso coração. O Senhor conhece a nossa verdade no íntimo e Ele sabe a intenção do seu coração em tudo o que você fizer. Nós podemos enganar pessoas, nós podemos enganar nossos maridos, nossos filhos, nossos seguidores, mas jamais nós vamos conseguir enganar a Deus. Versículo 7. Purifica-me como isopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve eu serei. Faze-me ouvir de novo o júbilo e a alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Versículo 10. Um dos versículos que eu acho mais lindo. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltam para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua clamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavra aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus. Quais são? Será que os sacrifícios que agradam a Deus são cesta básica? Será que os sacrifícios que agradam a Deus são joelho, andar de joelho? Sacrifícios que agradam a Deus são animais mortos? Sacrifícios que agradam a Deus são... não sei quais mais sacrifícios que as pessoas fazem. Não são nada desses. Davi vai escrever. Salmo 51, versículos 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não os desprezarás. Por tua boa vontade faze Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. O Senhor não rejeita. Todas as vezes que você pecar, todas as vezes que o Senhor falar no mais profundo do seu coração que você errou, que você falhou, o Senhor não rejeita um coração contrito. O Senhor não rejeita quem verdadeiramente se arrepende. A minha oração nessa noite é para que, em nome de Jesus, o Senhor encontre nessa noite corações quebrantados e contritos, um espírito quebrantado. Que o Senhor tire a venda dos nossos olhos e que o Senhor tire as escamas dos nossos olhos a ponto de nos fazer entender
que muitas vezes nós sacrificamos coisas erradas em favor da unção de Deus. A unção de Deus não pode ser comprada, nem negociada, nem barganhada. A unção que Deus derrama é através de obediência. A unção que Deus derrama é cada vez que o nosso coração se volta a Ele. É cada vez que o nosso coração verdadeiramente se arrepende e diz: Senhor, eu estava errada. Senhor, talvez eu estava com medo de perder pessoas e eu estava desobedecendo a Tua palavra. Senhor, talvez eu tenha feito ofertas muito mais para me aparecer para os outros do que verdadeiramente para Te adorar em espírito e em verdade. Qual é o pecado que está dentro do nosso coração, do seu coração, do meu coração, que a gente pode hoje dizer: Senhor, cria em mim um coração puro. Tira de mim tudo aquilo que não agrada o Senhor. Sonda o meu coração. Vê quais são os pecados de estimação que eu tenho carregado e que o Senhor abomina, que o Senhor quer me livrar. Nessa noite o Senhor falou muito comigo sobre os sacrifícios que a gente dá a Deus. Talvez a gente queira trabalhar. E está sendo para glorificar o nome de Deus ou está sendo para levantar o seu ego? Está sendo para que pessoas vejam que você é melhor que outras? Está sendo para que as pessoas dizem que você é bom, que você é boa, que você pode? Nós não podemos nada se o Senhor não estiver conosco. Você não estaria em lugar nenhum se não fosse a bênção do Senhor sobre a sua vida. Você não teria uma família, você não teria um emprego, você não teria dinheiro, você não teria bens, você não teria posse, você não teria nada se a bênção do Senhor não estivesse com você. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. O Senhor não despreza. Antes de oferecer sacrifícios, ofertas, bens, cesta básica, ofereça o seu coração para o Senhor. E só então Ele te dará instruções do que o Senhor, do que Ele mesmo quer que você ofereça. Talvez o Senhor vai querer que você ofereça coisas que você não está disposto a oferecer. Talvez o Senhor vai pedir para você aquilo que você não está disposto a dar. E é nesse momento que o Senhor vai testar o seu coração. E que o Senhor vai ver verdadeiramente aonde está a intenção do teu coração. Nós precisamos nos preparar para o momento que o Senhor vai nos pedir coisas que nós não queremos dar. E quando o Senhor pede coisas que nós não queremos dar, é porque Ele está querendo nos levar para um nível mais profundo na presença dEle. Quando o Senhor nos pede coisas que nós não queremos dar, o Senhor está nos levando para um nível mais profundo da palavra dEle. E de mostrar a glória dEle, e de mostrar quem Ele é. Quando o Senhor pediu Isaac a Abraão, Ele não queria dar. Nenhum pai quer sacrificar um filho. Mas quando o Senhor pede, o Senhor testou o coração de Abraão. E o Senhor não deu somente um filho, mas o Senhor deu toda uma nação. Quando o Senhor pedir algo para você que você não quer dar, que dói, que machuca, tenha confiança de entregar ao Senhor com todo o seu coração em sinal de obediência. O Senhor não nos pede nada que Ele não tenha nos dado. Tudo que o Senhor pede, Ele nos deu primeiro. E Ele tem poder para nos abençoar, para
para nos dar em dobro, para nos ensinar. Ele tem poder para transformar os nossos dias de tristeza em alegria, para transformar o nosso orgulho em humildade, mas para que a gente tenha nosso coração transformado de orgulhoso em humilde. É preciso que a gente dê oportunidade de ter o nosso coração quebrantado. E a gente só vai ter esse coração quebrantado quando a gente entrar na presença do Senhor e permitir que o Senhor nos mude, que o Senhor nos molde, que o Senhor nos ensine. O Senhor nos dê a palavra para os próximos dias. Não tenha pressa. Não tenha pressa de esperar a palavra de Deus. Não é um sacrifício que fará com que você seja abençoado. É a obediência. A obediência gera bênção. Amém? Senhor Deus e Pai, eu te louvo e te agradeço porque a tua palavra foi lançada e porque o Senhor nos disciplinou nessa noite, Pai. Eu te agradeço, te louvo pelo privilégio de compartilhar da tua palavra, compartilhar daquilo que o Senhor põe no meu coração. Eu te louvo e te agradeço, Pai, porque eu sei que se o Senhor não estiver aqui, nada disso acontece. Espírito Santo de Deus, obrigada pela tua presença. Flui, Senhor, nos nossos corações, Pai. Fala o coração de cada um, Pai. Não nos deixe ser como Saul, que perdeu o seu reinado por causa do orgulho, por causa da vaidade. Senhor, em nome de Jesus, nos dá um coração como o de Davi, um coração segundo o teu. Um coração, Senhor, que busca verdadeiramente por arrependimento, que busca verdadeiramente te agradar. Senhor, nos mostra os nossos erros, Pai, perdoa os nossos pecados. Nós clamamos a Ti, Senhor, se em algum momento nós trocamos o lugar de intimidade por sacrifícios, Pai, perdoa. Perdoa o nosso coração, perdoa o nosso caráter que muitas vezes vem querer nos maquiar diante das outras pessoas, Pai. Perdoa as vezes que nós queremos nos engrandecer diante das pessoas, Pai, e nós acabamos perdendo a graça diante do Senhor. Perdoa, Senhor, todas as vezes que nós nos entregamos aos prazeres dessa terra. Muitas vezes nós idolatramos, Senhor, aquilo que o Senhor nos deu e esquecemos quem foi o abençoador. Perdoa por muitas vezes tirarmos o Senhor dos nossos planos. Perdoa por muitas vezes nós não termos paciência em esperar a Tua palavra, Pai. Quantas vezes nós erramos, nós falhamos e nós sofremos simplesmente pelo fato de não esperarmos a Tua palavra. Eu oro em nome de Jesus para que o Senhor venha confirmar palavras nessa noite, nesse final de semana, que o Senhor venha dar direcionamento, que o Senhor venha dar rumo, Senhor, para as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, se existe alguma dúvida, se existe algum medo, se existe algum receio, Pai, em dar o próximo passo, eu oro em nome de Jesus para que o Senhor venha direcionar cada um desses corações. Em nome de Jesus, eu oro pelos casamentos, eu oro pelas famílias, pelos filhos, pelos empregos, ó Pai. Que o Senhor tire de nós esse espírito que tenta idolatrar coisas e pessoas ao nosso redor. Tira de nós, Senhor, esse pecado da idolatria por bênçãos que o Senhor põe nas nossas mãos, Pai. Quebra, Senhor, todas as cadeias. Quebra, Senhor, toda idolatria, Pai, nesse lugar. Que nós possamos olhar para o Senhor e entender que somente o Senhor é digno do nosso louvor,
da nossa adoração, que somente o Senhor é digno de tudo que somos e de tudo que temos. Em Teu nome eu oro, te agradeço e abençoo cada vida que está me ouvindo nesse momento, Pai. Que o Senhor possa dar uma boa noite de sono. Que os Teus anjos cubram, Senhor, cada uma das pessoas que me ouvem nessa noite, Pai. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, acampar os Teus anjos ao redor de cada casa, de cada carro, Senhor. Que o Senhor acampe os Teus anjos ao redor de cada empresa. Que toda palavra maligna lançada, Senhor, sobre cada pessoa que está aqui, que caia por terra em nome de Jesus. Nós repreendemos todo espírito de divórcio. Eu repreendo em nome de Jesus todo espírito de insônia, de perseguição, de medo, Pai. Todo espírito imundo que vem tentar afastar as pessoas do Teu altar. Espírito imundo que vem tentar afastar as pessoas de dentro da igreja, que vem afastar as pessoas da submissão a líderes, Pai. Em nome de Jesus, que caia por terra, Pai. Que o Senhor possa trazer a Tua palavra, o Teu convencimento, o Teu Espírito e a Tua verdade sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Deus abençoe vocês. Eu espero que de forma clara, objetiva, vocês tenham entendido a palavra de hoje. Eu confesso para vocês que cada vez está mais difícil, como eu falei no começo. O Senhor tem tirado ferramentas das minhas mãos que me davam confiança. E Ele tem me feito confiar somente nele. Todas as vezes que a gente prega algo, todas as vezes que a gente fala algo da palavra do Senhor que a gente não passou, o Senhor vai nos fazer passar, para que a gente tenha autoridade para falar sobre o assunto. E nessa temporada, o Senhor tem me feito ter autoridade para falar sobre a confiança no nome de Jesus. Porque se em algum momento eu confiei na força dos meus braços e na força do meu entendimento e na força do que eu sei como emocionar, eu sei como fazer, eu sei como conquistar, eu sei como fazer as pessoas não desligarem a live. Na verdade, isso eu nunca soube. Mas algumas técnicas e algumas coisas eu sabia com a força do meu braço. Algumas palavras eu sabia, alguns temas de live eu sabia, porque eu já ouvi muito pregador pregando sobre isso, já fui em muito culto que falava dessa palavra. E o Senhor tem começado a me dar palavras que eu nunca ouvi ninguém pregando. E quando o Senhor me dá palavras que eu nunca ouvi ninguém pregando, eu tenho muito medo. Medo de falar besteira, medo de falar coisas erradas, medo de ser mal compreendida e medo de alguma forma blasfemar. E aí o Senhor tem me dado palavras que eu nunca ouvi ninguém pregando. É claro que eu já ouvi pessoas pregando sobre o rei Saul, mas não necessariamente sobre esse assunto. E aí quando o Senhor me entregou a palavra, eu não tinha ferramentas. E a minha oração era: Senhor, e se eu errar? Eu não sei o que fazer, eu não sei como falar, eu não sei. Eu não tenho tanto tempo de caminhada. Eu tenho medo de errar, eu tenho sempre muito medo. E o Senhor tem capacitado, e o Senhor tem me falado que enquanto eu obedecer fielmente, sem a intenção de agradar pessoas e nem que tenha 50, 100, 1000 e nem que bombe na internet, mas que enquanto eu obedecer, Ele trará as pessoas que verdadeiramente precisam dessa palavra. E o que Ele tem me falado é que
enquanto meu coração for humilde, Ele vai me dar ferramentas do céu. Ele vai me dar as ferramentas que só Ele pode dar. Nenhuma pessoa pode dar. Basta a gente obedecer fielmente. Quando a gente obedece, a gente vê a graça de Deus. Quando a gente obedece, a gente encontra a favor de Deus. Quando a gente obedece, existe uma unção do céu. Quando a gente obedece, é possível que a gente sinta a graça do Senhor. Muito obrigada pelo coração de vocês aqui. Mas o meu desejo é que o coração de vocês esteja no Senhor, não em mim, não no que eu falo, mas que vocês possam ir para a Bíblia e compreender do Espírito se tudo isso faz sentido. Pastor Michel, muito obrigada por estar aqui. É uma honra, é um privilégio para mim ter o Senhor como meu pastor, ter o Senhor como alguém que me disciplina, que me exorta, que me abençoa. E é um prazer saber que eu tenho um pastor que é verdadeiramente um servo de Cristo, que cuida da minha vida e da minha família. Muito obrigada. Amo você, amo sua família, Pastor Michel. Muito obrigada, gente. Que Deus abençoe vocês. Tenham uma boa noite. Obrigada. Deus abençoe. Boa noite.